Olá, como vai, povo 100%? 100% alvos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu quero te agradecer, pela parceria, estamos aqui, nós somos o Palavra Vida, e eu quero te convidar, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o seu like, faça o seu comentário. A nossa temática nessa série de estudos é: a sociedade está doente. O que você acha? Coloque aí a tua opinião a respeito disso. Diga aí por que nós podemos afirmar que a sociedade está enferma. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso terceiro vídeo e último, dessa série. E eu gostaria agora de salientar uma questão importantíssima para a saúde da igreja: os relacionamentos entre pais e filhos. Como se encontra o relacionamento entre você, pai, mãe, com seus filhos, dos filhos para com seus pais? Tudo isso sempre à luz da palavra do nosso Deus. Para isso, nós vamos abrir a palavra do Senhor, que se encontra lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, um texto muito conhecido, em que Paulo ele nos escreve dizendo: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Bom, a palavra do Senhor, ela nos orienta a respeito de como os filhos devem tratar os pais e também da responsabilidade que os pais têm na educação dos seus filhos. Gente, em toda a sociedade, através dos tempos, se a gente parar para pensar, os estoicos já falavam sobre isso. Se a gente parar para pensar, nas mais diversas religiões, a importância de respeitar os pais também fica muito marcado. Então a sociedade, quando ela se aparta dessas verdades fundamentais, ela sofre. E aí nós vamos diagnosticando, falamos sobre o casamento no vídeo passado, problema do divórcio, que só cresce. Hoje nós vamos falar sobre a questão da criação e da educação dos filhos. Quando a sociedade se aparta dessas verdades, essa sociedade, ela tende a enfermar, ela tende a adoecer. E é isso que nós estamos vendo, no nosso tempo, nos nossos dias. De maneira geral, não só no Brasil, mas no mundo. Bom, mas aqui perto fica muito mais claro, muito mais evidente aos nossos olhos, não é verdade? Mas e aí, a tua casa? E a tua família? A palavra do Senhor diz para os filhos que os filhos devem obedecer os seus pais. E obedecer aos pais é um compromisso diante de Deus. Olha que bacana, que interessante. É justo, diz ele. E nós devemos obedecer, nós como filhos, os nossos pais, baseados no amor, baseados no nosso compromisso com o Senhor, obedecer no Senhor, diz Paulo, no versículo 1 desse capítulo 6 que nós acabamos de ler. Bom, isso vai evitar um monte de problema no decorrer da vida. Certamente os filhos, respeitando os pais, vão se livrar de problemas na área do sexo, das drogas, más companhias. Vão se livrar do perigo de se apartarem dos verdadeiros amigos, de deixarem o convívio da igreja, se os filhos ouvirem os pais. Isso é fundamental. E aí, isso é respeitar o mandamento de Deus, uma ordem de Deus. É Deus que ordena. E nós devemos atentar para isso, porque, de fato, todos nós somos filhos de Deus. Ele é o nosso Pai. E aqui deixa uma ordem. Nós devemos honrar os nossos pais, nós devemos obedecer a nossa mãe,
o nosso pai no seio do nosso lar. Eu falava no último vídeo, né? Se a gente respeitar a palavra do Senhor, se a gente andar em conformidade com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, nós vamos deixar de engrossar fileiras nas estatísticas mais terríveis, né, que se apresentam diante dos nossos olhos como retrato da sociedade de maneira geral. Eu falei, né, no último vídeo sobre a escalada do divórcio aqui no nosso país. Hoje eu quero trazer também, né, números, e eu gostaria que você observasse isso, estatísticas sobre a dependência química. O relatório mundial sobre drogas 2022 do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime mostra que cerca de 284 milhões de pessoas na faixa etária entre 15 e 64 anos usaram drogas em 2020. 26% a mais do que 10 anos antes. Vocês vejam, numa década a escalada. E eu volto a insistir, o problema está na estrutura familiar. O problema começa em casa, o problema começa no lar. Veja, os números também são preocupantes no Brasil. Não é só de ordem mundial, mas no Brasil não é diferente. De acordo com o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde, o SUS, em 2021, registrou 403 mil atendimentos a pessoas com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de drogas e álcool. A maior parte dos pacientes é de sexo masculino, com idade de 25 a 29 anos. Quer dizer, vidas comprometidas logo na mocidade. Anos jogados fora. Por quê? Porque esses filhos, muitas vezes, não atentaram para os ensinamentos dos pais. Isso é uma verdade. Estatística da violência. Em 2023, as mortes violentas no Brasil diminuíram em relação a 2022. Isso é verdade. Isso é bom. Diminuíram. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, houve uma queda de 3,4% no período de um ano. Apesar da redução, foram registradas ainda 46.328 mortes violentas intencionais em todo o país no ano passado, o que representa 22,8 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. Um município de 100 mil habitantes, 22, quase 23 pessoas assassinadas de maneira violenta. Quem são essas vítimas? Eu gostaria de dizer para vocês, filhos, ouçam os seus pais, para que vocês não venham a complementar as estatísticas terríveis que falam sobre a realidade da nossa cidade, da nossa sociedade, melhor dizendo. Eu gostaria de dizer que esses dados são da repórter, né, Mariana Torcarnia, né, da Agência Brasil, e a estatística sobre a dependência química na página do Senado Federal na internet. Se você quiser ir lá observar, a gente precisa dar aqui os créditos, entenderam? Mas eu gostaria de dizer também que os pais têm responsabilidade. Veja aquilo que Paulo destaca aqui. Os filhos têm que ouvir os pais, mas os pais, eles também precisam educar os seus filhos de forma que esses filhos, eles não venham a se irar por falta de cuidado, por violência em casa contra eles, ou violência, né, do marido contra a esposa, da esposa contra o marido e contra eles. Tudo isso traumatiza. Tudo isso causa problemas terríveis na área emocional, na área psicológica, intelectual. Quantas crianças deixam de frequentar a escola por conta de violência em casa? Então, eu gostaria de dizer que é fundamental que os pais cumpram com o seu dever. Agora, em um tempo em que as pessoas estão terceirizando a educação dos filhos.
A educação dos filhos não é responsabilidade do Estado, não é responsabilidade da sociedade de modo geral, não é responsabilidade da igreja. A responsabilidade sobre os seus filhos é tua, pai, é tua, mãe. A nossa responsabilidade de cuidarmos dos nossos filhos. Agora você veja, quando ele diz os pais devem cuidar, a palavra que criar, no original grego, significa nutrir, alimentar. Olha que bacana. Nutrir, alimentar. João Calvino, no seu comentário do texto, ele traduziu essa expressão como sejam acalentados com afeição. Olha que bonito. João Calvino traduz essa palavra do original e o Davi vai colocar ela aqui para a gente aqui, ó, não é? Davi que ajuda, o Jonathan está aí com a gente também do outro lado, pessoal nos auxiliando, eles são bons nesse negócio, ele vai colocar a palavra no original, a palavra grega, que foi traduzida por João Calvino no seu comentário, justamente como o que é criar? Criar é acalentar, acalentar com afeição, com carinho, com dedicação. As crianças precisam disso. Elas precisam de segurança, elas precisam de limite. A criança não sabe aquilo que é perigoso. Quem deve mostrar aquilo que faz mal são os pais. Os pais é que devem educar. As crianças, elas não precisam só de roupas, de remédio, de alimentação. Elas precisam também de educação, de afeto, de carinho. Elas precisam de amor. E para isso é preciso tempo. Tenha tempo para os seus filhos. Tenha tempo para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. A sociedade está doente, mas que a tua família seja saudável. Mas só tem um jeito. Mais uma vez eu vou mostrar para você, o jeito está aqui. O jeito é a palavra de Deus. Essa palavra no teu coração, essa palavra sendo vivida, sendo alimento, colocado na mesa para alimentar a sua família, a sua esposa, o seu casamento, o seu esposo, os seus filhos ao redor da mesa, certamente a tua família vai gozar de saúde e nós vamos contribuir para melhorarmos a nossa sociedade. Afinal de contas, essa é a proposta de Cristo Jesus, que nós sejamos luz e sal, que nós possamos fazer a diferença na sociedade que está enferma, mas que a tua casa seja abençoada, que o teu lar seja saudável. Que Deus nos abençoe.